palavra de Deus, irmãos, diz assim lá em Provérbios, capítulo 13. Não precisam abrir, a não sei que vocês queiram. Verso 7. Que existem pessoas que se fazem rico. Existem alguns que se fazem rico, não tendo coisa alguma. Presta atenção aqui, Salomão, sabedoria do Espírito. Existem pessoas que se fazem ricos, mas para Deus eles não têm nada. Mas, igreja, existem alguns que se fazem pobres, e esses têm muitas riquezas. O entendimento sobre riquezas na ótica de Deus é completamente diferente do entendimento de riquezas da ótica terrena, humana, natural. Quem são esses que se fazem ricos? É o homem natural que está buscando perseguir algo para pegar na mão, e aí ele diz: agora eu sou. Para Deus, essa pessoa não tem nada, porque a energia que foi lá e conquistou aquilo, suou para aquilo e custou muito para aquilo, não veio do Espírito, veio dele mesmo. Então essas riquezas terrenas para Deus, embora elas estão na aparência, para Deus esse homem não tem coisa alguma. Irmãos, não tem dimensão aqui. Isso serve para alguém que é simples, para alguém que é rico, mundanamente dizendo, para alguém que é milionário, e serve para o homem mais rico do mundo. Se ele é morto no espírito, para Deus ele não tem nada. Riquezas para Deus, amados, elas nascem no espírito. No céu tem carro? No céu tem dinheiro? No céu tem casas, como a gente vê aqui? No céu tem coisas, roupa, instrumentos, as coisas que a gente precisa para viver aqui, mas tem lá? No céu não tem essa matéria, amados. Então a riqueza não é isso. A fonte, eu estou dizendo, presta muita atenção aqui, amados. A fonte das riquezas de Deus não está naquilo que você vê. Então, eu perseguir aquilo que eu vejo para eu pegar, vai requerer de mim uma constante manutenção na minha vida para que eu sustente. Por isso que Deus diz: você não tem nada. Não tem na onde? Dentro de você. Agora, o que gerou todas essas coisas? Quem que é o dono da palavra que gerou tudo que você vê? É o seu Pai. Quando você se faz pobre, e se fazer pobre aqui a gente já vai entender nos textos que a gente vai usar hoje, é você se esvaziar nessa alma que funciona como o mundo funciona, vai permitir que você se conecte com a fonte das riquezas eternas. E aí a sua vida terrena vai ser impactada por aquilo que é eterno. E aí aquilo que o mundo corre atrás começa a se manifestar na sua mão, na sua saúde, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus sonhos, no seu trabalho. Por quê? Porque agora você tem em si ali, não tem por dentro, substância de quem tem a natureza de Deus revelada dentro de você. Para o mundo, as riquezas terrenas é o foco. Para nós, a riqueza do Espírito é o foco. As riquezas terrenas, elas não nos dão as riquezas eternas. Jamais. Pode pegar o cara mais rico do mundo hoje. Não quero citar o nome aqui porque a gente está no YouTube agora. Enfim, evitar problemas, né? Mas todo mundo sabe quem é. Ele alcançou a meta essa semana, o primeiro ser humano a ser trilionário.
Tem nem dimensão do que é $1 trilhão, não é reais. 5, 6 trilhões de reais. Deus olha, eu não vejo nada ali. Porque por dentro, aquilo não veio da eternidade, veio da carne. Agora, quando eu me faço pobre, o que é se fazer pobre, irmãos? A gente começa a entender Jesus na prática. Se você quiser salvar a sua mentalidade, a sua alma, a sua vida, a sua psique, você vai perder o que eu tenho para você eternamente. Agora, se você resolver perder a sua vida, a vida ali, a palavra vida é alma, psique, mentalidade. Se você escolher se sujeitar ao Espírito e se esvaziar, você vai achar a fonte que gera e sustenta tudo aquilo que você precisa aqui. No céu não tem coisas como a gente vê aqui, mas nós, corpo físico, estamos aqui. Então nós temos um propósito de aprender a acessar a eternidade pela fé, aquilo que Jesus consumou no nosso espírito, isso é graça, e receber disso, para que a manifestação, a glória, seja do nosso Pai. E aí você não sabe explicar com rotas. Você não sabe dar o caminho das pedras para a pessoa chegar aqui. Você sabe só, no máximo, estimular ele com esse fruto a apresentá-lo para ele a fonte, chamada Espírito Santo de Deus. Qual que é a dimensão daquilo que eu vou precisar aqui para a minha vida e para o meu chamado? Irmãos, é só Deus que conhece a medida de cada um. Deus é bom. Então você, na sua nova natureza, você é alguém bom. Deus é amor? Não é tem, Ele é. Então se você é filho dele, como nós somos, não é seremos, nós somos amor no Espírito. Deus é saudável? Jesus Cristo tinha alguma doença? Então, se você é filho do mesmo Deus hoje por causa da obra dele, você é alguém que é saudável. Agora, aqui vem a pergunta: Deus é rico? Se tudo que você põe os seus olhos no mundo foi Ele que gerou, e a Bíblia diz, Ele é Senhor de tudo. Adão só entregou para Satanás e virou essa bagunça, mas o dono de tudo que você põe os seus olhos é o nosso Pai. E se você é filho dele, você tem que entender, você está nas mãos erradas. A única guerra nossa é contra nós mesmos, nas áreas onde essa terra ainda não foi salva, renovada, por essa simplicidade. Só que as riquezas terrenas, quando vêm dessa fonte, que é eterna, não se parece em nada com ostentação. É aqui que as coisas começam a se separar. Não é porque existe abundância de recursos que aquilo é de Deus. Lembra Jesus quando viu a figueira de longe? Ele viu folhas, aparência. Ele falou, uau, eu vou lá comer o fruto. Deus, quando olha, Ele vê as coisas, Ele vem procurar. Cadê o fruto? Cadê a fonte que gerou isso? Se é a carne, Ele vai liberar uma palavra de amor. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Que você pare de fabricar, mas muito mais que isso, que você pare de levar as pessoas a fabricar. Porque eu sou o Pai. Eu tenho para dar de graça, o que? Tudo. Na igreja, amados, que nós somos convocados a funcionar, e repito, nós estamos a caminho de lá, na experiência terrena,
no espírito, isso já é. Então eu concordo com o quê? Eu concordo com o meu espírito sempre. Eu não abro a minha boca para falar daquilo que eu vejo. Eu abro a minha boca para falar daquilo que Deus diz. É esse processo que vai liberar o Espírito Santo a gerar em mim essa alma sarada para que eu entre na experiência. Na igreja não existe competitividade. Na igreja não existe comparação, uma inveja terrena. Irmãos, tem missionários ou pastores a nível mundial que eles precisam de um avião. Olha como que isso choca a nossa incredulidade religiosa. Pastor que tem um avião é carnal, ele é ladrão. Depende. Porque se no chamado, na envergadura daquilo que o Espírito Santo colocou dentro dele, ele precisa, é necessário ele estar assim nos lugares para a obra do ministério, e ele não pode ficar em fila de aeroporto, o pai dele não é Deus para dar um avião nas mãos dele de graça? É. Só que um pastor carnal olha isso e fala assim, eu também quero. Aí já começou a não ser igreja. Então não existe essa comparação. Existe uma verdade. Deus é bom, Ele é amor, Ele é gracioso e Ele é rico. E a palavra dele diz, Ele dá todas as coisas para o nosso usufruto, propósito. Vamos ouvir a palavra? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 10. Diz assim o apóstolo Paulo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O dinheiro é a raiz do mal? Não. A Bíblia diz, o amor ao. Percebe? Satanás ele consegue usar a carne nossa na religiosidade. No mundo é fácil identificar amados. Mundo é mundo, vai ser mundo até o fim. Nós vamos amá-los até o fim. Mas esse funcionamento carnal jamais pode estar no nosso meio para sempre. E se nós somos uma igreja que está se relacionando com o Espírito Santo nas práticas da palavra, tudo isso vai morrer. A gente pode até trazer isso. A gente é um monte de terra aqui que está se unindo e formando uma terra gigantesca. Nem todo mundo está aperfeiçoado. Mas é uma questão de tempo. Até o Espírito Santo passar o arado aí e deixar essa terra fofinha para a palavra frutificar. Mas é obra dele. Nós não fazemos nada. O amor ao dinheiro. É alguém que só quer ter mais e mais e mais e mais e mais. Acumular. É o trilionário. Também. Mas vamos um pouquinho mais fundo essa manhã. A palavra aí no grego original, ela é uma palavra só. Não está amor ao dinheiro. Foi uma tradução que colocaram no português para tentar revelar o que está aí. E não consegue. Amor ao dinheiro, a palavra ali é filarguria. Amor ao dinheiro é você ter no dinheiro, nas coisas terrenas, a segurança, a resposta. Eu preciso ralar porque eu preciso ser eu em mim mesmo, através daquilo que eu faço, o provedor da minha casa. Isso é amor ao dinheiro.
eu preciso prover alguma coisa, meu casamento não está muito legal, então eu vou fazer umas horas extras esse mês, e com essa provisão eu vou pegar algo externo, para que a gente faça algo juntos, e a paz se estabeleça aqui. Irmãos, pode se jantar num restaurante. Quantos casais vocês aí fazem isso? Ah, uma noite especial, ele me levou para jantar num restaurante que eu sempre quis ir, que a gente nunca vai. Irmãos, ninguém fica de mau humor ali. A Bíblia chama isso de amor ao dinheiro. É você colocar sobre aquilo que o dinheiro aparentemente pode comprar, a expectativa de acessar aquilo que Deus tem de graça para te dar em plenitude. A resposta do casamento, a resposta da sua saúde, a resposta do seu trabalho, a resposta da sua vida como um todo, não está em nada que esteja externo, está na palavra. Quem tem filho pequeno, a gente está vendo aqui experiências, e tem que ser assim. Nós como igreja, nós não nos incomodamos. Eu falo para as irmãs que tem. Se ele tiver 10 crianças aqui fazendo estardalhaço, a gente vai ter paciência, porque eles têm que estar aqui, dispostos a essa atmosfera do Espírito, para serem cuidados desde já. Criança não tem o domínio ainda de ser disciplinada. É uma loucura. Por isso que o mundo foge. É um e olha lá. A hora que você vai para a palavra, frutifica e multiplica. Primeiro frutifica, que a multiplicação eu que vou manter. É Ele que dá, é Ele que manda, é Ele que sustenta. Isso é vida de fé. Eu querer ter uma família grande na minha capacidade, no meu intelecto, sobre a minha carreira, a Bíblia chama isso de amor ao dinheiro. Isso pode ser muito, ou pode ser uma pessoa super simples, humilde, que rala muito e coloca sobre ela a responsabilidade em sustentar aquilo que Deus quer cuidar. Percebe como que amor ao dinheiro não tem a ver em si com ter muito visivelmente? Tem a ver aonde está a confiança do seu coração, na sua saúde. Onde está a confiança do seu coração nas coisas que o Senhor está permitindo que você está gerenciando hoje, com matéria aqui? Deus me deu um carro, porque eu preciso, tenho família, tenho meu trabalho, eu preciso do carro para viver. Deus te deu? Deu. Olha a mentalidade que o mundo colocou sobre nós, irmãos. Ouçam isso no lugar certo, em paz, não façam nada. Eu estou dizendo do norte, 100 por 1. Deus te deu? Deu. Se Ele deu, Ele é Deus para te dar outro, se por acaso roubarem. Ou Ele é Deus para mandar provisão para consertar, se por acaso você bater ou quebrar. Eu dou algo para minha filha e eu não sou pai suficiente para suprir ela em alguma coisa que porventura aconteça com aquilo que eu dei para ela. Não, mas eu preciso, coração, irmãos, é o coração, tá? Ouçam com amor, eu preciso fazer seguro. A Bíblia chama isso de amor ao dinheiro. Percebe aonde o Espírito Santo quer nos levar, amados? Nossa, agora eu estou me sentindo condenado, porque eu tenho seguro de carro, eu tenho plano de saúde, eu tenho. Amados, eu também tenho algumas coisas ainda. Também estou no 30 por 1 ainda em umas coisas, alguns no 60. Eu só estou trazendo aqui para nós hoje o que é 100 por 1. A questão é, onde está seu coração? Se tirar o seguro, se tirar o plano de saúde, se tirar qualquer coisa que você está gerenciando ou você tenha hoje, a paz permanece? Permanece. Então está tudo bem. O problema é que na maioria das vezes nós não somos essa terra 100 por 1 ainda. E a gente, agora não vai dar. Agora, sem aquele recurso, aquilo que Deus diz, percebe?
Amor ao dinheiro é fazer daquilo que o homem produz a confiança, a paz, o descanso daquilo que Deus tem de graça. Não importa se a dimensão é pequena ou se a dimensão é tamanha. É lógico, o cara que é trilionário, ele está no mesmo lugar. Só que não tem a ver com a aparência, tem a ver com o seu coração. Eu vou dar algo para minha filha, porque eu sou pai e eu sou bom. Filha, top, presente de Natal para você. Uau, pai, obrigado. Só que, você vai ter que lavar a louça 12 meses. Peraí, o senhor não me deu. Percebe como a gente traz o mundanismo para o nosso coração, para a nossa alma, e tenta se relacionar com Deus nesse lugar? E é isso que o Espírito Santo quer cortar cada vez mais em nós, amados. Deus é poderoso, Deus é bom, e Deus já tem tudo feito para nós em Cristo. Não dou um passo, eu não movo nada na minha vida terrena, sem a revelação, pela graça que me enche de fé e ousadia, que vai me levar a experimentar. Mas eu não fecho o meu entendimento. Eu não ponho uma cerquinha naquela parte da minha alma que faz com que o Espírito Santo não tenha mais acesso para sará-la. É aqui que é o ponto. Uma vez chegaram para um homem de Deus que prega fé, que vive fé e que é imperfeito, como todos nós somos. Para a irmã ali falar de fé para mim, eu tenho que olhar para ela, eu tenho que enxergar Cristo em plenitude, senão eu não dou crédito para a palavra dela. Eu nunca vou andar na fé. Se você fala desse Deus tanto aí, o que é esse óculos que você está usando? Se Jesus te curou, olha a carne tentando roubar sua fé. A resposta de alguém humilde: pois é, eu ainda não consegui crer na dimensão que eu preciso. Nessa área, é uma fraqueza. Ou, eu ainda não consegui crer na dimensão do dinheiro. Eu não consegui. A gente ainda não está crendo de verdade em alguma coisa, irmãos. E a gente precisa um dos outros para crescer, para avançar. Então jamais olhe para o homem que fala, que está gerando algo, quem quer que seja, entre irmãos, procurando no homem em si a validação, se eu vou acreditar naquilo ou não. A Bíblia diz: seja mentiroso todo homem, verdadeiro a palavra, verdadeiro Deus. O discernimento do Espírito te leva a blindar os seus olhos naturais, a blindar a sua alma e a deixar o seu espírito aberto para receber do Espírito Santo na vida do irmão. E aquilo te leva além. Mas é necessário humildade. É necessário nós nos fazermos pobres, nos fecharmos no lugar que deveria estar sendo mortificado para receber daquilo que é riqueza. Então, o amor ao dinheiro é muito mais profundo do que cobiça, do que ostentação, do que qualquer outra coisa. Amor ao dinheiro, irmãos, pasmem, pulsa na prática hoje, infelizmente, na maior parte da igreja. Se você não der a oferta, Deus não vai te prosperar. Ou pior ainda, se você não for dizimista fiel, o gafanhoto vai devorar tudo que você tem. Fala isso para uma criança que existe um pai desse e pergunta: você quer um pai assim? É porque esse pai não é o nosso Deus. A revelação do Deus juiz do Antigo Testamento, que impôs leis, regras duras, é para mostrar: filho, você não consegue se achegar a mim na sua capacidade. Você precisa de alguém que te salve dessa carne. Você precisa de Jesus. Ao você crer nele, tudo aquilo já está dentro do teu espírito agora liberado. E o meu espírito vai te levar a experimentar. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns cobiçando isso. Aonde que está a segurança que a minha família vai ter para sempre até o fim? Aí eu preciso de uma carreira.
que está em alta hoje? Hoje em alta está tal profissão. É aqui que eu vou botar meu barco. A moral. Você está se desviando da fé. Diz Paulo, não sou eu que estou falando. E você vai se transpassar em algum momento lá na frente com muitos males. Então o que eu faço? Aprenda a viver pelo Espírito. Se você precisar dessa carreira, se você precisar de algo, se você for ter que recorrer a algo em algum momento, o Espírito Santo vai te dirigir, amados. Ele vai te colocar na carreira exata, ele vai te colocar no lugar exato, ele vai te linkar com as pessoas certas, porque Deus tem um propósito perfeito para você, mas está dentro. Eu tenho amor à palavra, à verdade, aquilo que é eterno. Esse amor, a fé, vai gerar toda uma vida abundante, de verdade, a 100 por 1. Não começamos a 100 por 1 quase sempre. Por quê? Porque Deus não quer? Não, porque nós somos incrédulos. Então começamos a 30 por 1, você vai experimentando Deus. Putz, funciona, tem que entregar mais. Daqui a pouco você está a 60 por 1, Deus está conseguindo ir mais além. Mas tem a sua mãozinha lá ainda, a minha mãozinha lá ainda. Daqui a pouco o Espírito Santo te dá graça e você se joga na palavra. E aí você derruba todas as muletas do homem. E aí Deus é Deus a 100 por 1 na minha e na sua vida. E aí a hora que o ímpio olha, ele fala assim, uau, eu quero esse lugar. E aí salvação, almas, o propósito, o fruto. É para isso que nós estamos aqui. Abram comigo, por favor, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16. Irmãos, a igreja primitiva, ela perseverava. Sabe o que é perseverar? Vamos lembrar um pouquinho de como nós éramos. E quando eu falo éramos, eu estou falando do Espírito. Não estou falando das experiências que ainda nós estamos vivendo. Amém? Todas as vezes que você vai beber do Espírito, você precisa entender. Aquele alimento, aquela verdade, está falando de algo consumado no teu espírito por Jesus. Se a nossa experiência não está ainda alinhada, é uma questão de tempo. Da graça de Deus, sarar a nossa crença e aquilo vira existência. Mas como que nós éramos? A igreja primitiva perseverava. Perseverança fala de algo que vai exigir de nós uma disciplina. Perseverar é aquilo que no mundo, como você era e eu era, que fazia com que você insistisse em colocar o seu corpo físico em alguma coisa em prol de algum alvo, de algum benefício. Pode ser um curso, pode ser uma academia, pode ser aquela coisa que você levanta e fala assim, nossa, hoje eu não estou afim de trabalhar, não gosto do meu patrão. Hoje eu acordei e não estou afim de... Essa semana, quer saber? Estou cansado, não vou trabalhar. As pessoas fazem isso no mundo e não vão? Ou elas se sujeitam a um sistema que existe no seu lugar e perseveram? Eu vou passar por cima desse eu, dessa vontade, porque se eu der vazão a essa vontade, eu vou receber um negócio chamado aviso prévio, e aí eu estou porco. Então eu persevero. Aquilo que é terreno, tem o seu lugar, irmãos. Mas a Bíblia, que a igreja que nasceu do Espírito, ela perseverava nessa comunhão. Os mesmos problemas, as dificuldades que a gente tem nos relacionamentos mundanos, a gente vai enfrentar como comunidade cristã. A diferença é que lá eu preciso lidar. Aqui, o Espírito Santo quer me sarar. Lá, eu me disciplino a tal ponto que se eu puder, eu mato meu patrão. Eu mato aquele colega de trabalho. Mas eu não faço isso por quê? Porque eu tenho um interesse. Aqui, se eu puder, eu pego o Léo pelo pescoço.
Está tudo bem, irmãos. Se você continuar sendo alimentado pelo Espírito, se você continuar orando em línguas, se você continuar meditando na palavra, Ele vai sarar você. E Ele vai também me sarar naquilo que ainda talvez está causando isso em você. Isso vai passar. Qual é a nossa perseverança? Comunhão. Intimidade com o Espírito Santo. Aquilo que é terreno tem o seu lugar, eu persevero. Aquilo que é eterno tem um lugar completamente mais profundo. Nós somos chamados para perseverar aqui também, na unção e graça do Espírito. Amém? Mateus capítulo 19, como que funciona esse processo de você passar da terra que não frutifica nada até a plenitude, a velha natureza, nasce um bebê espiritual, nova natureza, e chega à perfeição, um filho maduro. Mateus capítulo 19, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: E eis que, aproximando-se de Jesus, um jovem, está falando de mim e de você, disse-lhe: Bom mestre, que bem eu farei. Olha a carne aqui, olha a justiça própria aqui. Que bem eu farei para conseguir a vida eterna? O homem natural quer fazer, o homem natural quer merecer, o homem natural quer conquistar. Esse jovem, em outros evangelhos, que tem os 3 evangelhos, em Marcos e em Lucas também aparece essa história. Tem algumas diferenças que se complementam, é muito interessante. Tem alguns evangelhos que vai dizer: um príncipe chegou para Jesus e disse: Bom mestre. Esse príncipe fala de alguém que tem um lugar, uma posição. Fala de nós, recém-nascidos de novo no Espírito, porém ainda com uma alma cheia de uma mentalidade de justiça própria, de carne. Eu sou um príncipe, eu sou filho de Deus, eu sou um bebê espiritual. Senhor, o que eu faço, então, para experimentar? Porque eu já tenho isso no meu espírito, só que eu quero experimentar. O que eu faço? Jesus disse, verso 17: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, na experiência, guarda os mandamentos. Você está tentando merecer? Você está tentando receber daquilo que Deus é, através do que você faz? Você quer entrar? Obedece a lei. Jesus era tão humilde, irmãos, que ele conversava com as pessoas, dando liberdade. Ele se interessava. Ele não estava condenando a pessoa aqui, ele estava conduzindo ela pelo Espírito ao lugar certo, tratando ela com a palavra. Você quer entrar na experiência da vida eterna, da saúde que é eterna, que vai impactar a sua saúde terrena, da riqueza que é eterna, que vai impactar todas as suas coisas materiais terrenas, do casamento que é eterno, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai? Obedece toda a lei. Por quê? Por que Jesus disse isso? Senhor, o que eu tenho que fazer? Bom, se é você, vou te dar a receita. Se tu queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Verso 18. Disse-lhe então: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Verso 20, atenção aqui. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Irmãos, presta atenção aqui. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. A tradução da mocidade ali é: tudo isso, Senhor, todos esses mandamentos, eu já tenho como obedecidos desde o dia que eu nasci de novo.
porque eu estou aqui conversando com o Senhor, eu estou entendendo muita coisa agora, a minha alma está sendo sarada, eu não sou mais chamado para obedecer a lei, para receber daquilo que Deus tem para mim. Então, tudo isso eu já tenho obedecido. Irmãos, em Cristo você obedeceu todos os mandamentos. Em Cristo eu e você somos perfeitos em relação a obedecer, em relação a acessar aquilo que já está feito. Senhor, tudo isso aí, desde que eu nasci de novo, desde que a minha mocidade, eu já tenho guardado. Talvez ele estava falando com o coração não posicionado, mas Jesus aceitou essa palavra. Verdade. Se você nasceu de novo, tudo aquilo que é regra, tudo aquilo que é mandamento, tudo aquilo que é promessa para você, agora já está liberado para você, por causa daquilo que eu fiz. Então, você já está nesse lugar. Mas, verso 21, disse-lhe, porém, Jesus, mas se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, vem e segue-me. Até a dimensão de, Senhor, o que eu preciso fazer? Obedece aos mandamentos. Mas eu creio no Senhor. Eu já sou no Espírito aquilo que o Senhor é. Agora eu já tenho acesso a uma vida abundante. É verdade. Papo de bebê. Filho de Deus, bebezinho espiritual. Irmãos, pegar daquilo que Jesus nos deu já, receber da graça de Deus e inundar a nossa vida, saúde, finanças, casamento, projetos, sonhos, com a bondade de Deus, é assunto de bebezinho espiritual. Não é uma maturidade. Nós precisamos de muita fé para receber de Deus isso. Não. As minhas filhas, elas já recebem, elas já experimentam de tudo que eu posso prover para elas, sem elas fazer nada, pelo simples fato de elas serem minhas filhas. Agora, elas conseguem tomar posse do gerenciamento de tudo aquilo que eu tenho e decidir? Não, porque elas ainda não têm maturidade. Aí Jesus vem com a palavra, agora você quer ser perfeito? Você quer agora que aquilo que você tem no Espírito, que já sarou a sua alma, que está inundando a sua experiência, você quer entrar na plenitude disso? A 100 por 1? Vá, vende tudo que tens. Não é dar uma oferta boa. Vamos cruzar com a igreja primitiva. Eles vendiam tudo que tinham. Olha a dimensão, irmãos, da vida no Espírito por dentro. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Uma fonte inesgotável para tudo isso que aparentemente você não vai ter mais. Vem e me segue. Quer ser perfeito? Porque eu funciono assim, diz o Senhor. Eu sou o filho amado em quem o Pai tem pleno prazer, que funciono de acordo com o propósito dele para a minha vida. Se eu preciso de um jumentinho, vai lá, pega que vai estar lá. Se eu preciso pagar um imposto, vai lá na boca do peixe que vai estar lá. Se eu preciso de pão, Pai, multiplica, que graças eu te dou, e multiplica. Mas eu não faço a provisão antes. Por dentro. Eu simplesmente sigo o Espírito. E aonde Ele me conduz, aquilo chega à existência. Isso é perfeição, amados. É esse lugar que nós vamos andar cada vez mais. Pelo Espírito. Então você quer ser perfeito? Abre mão de tudo que você tem. Dá aos pobres. Para quê? Para que as pessoas me conheçam também. Vem e me segue. Verso 22.
E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque possuía muitas propriedades. Esse processo de sair da imaturidade, do leite, para entrar na maturidade, no alimento sólido, a 100 por 1, vida plena, amados, traz na nossa alma esse sentimento enganoso de tristeza. Porque ele possuía, esse possuir aí não é fisicamente. Ele possuía na crença, na alma. Ele tinha uma casa, mas ele tinha nele a confiança de paz na casa. Ele tinha um carro, aí não tinha carro, né, irmãos? Estamos falando do evangelho, mas assim, ele tinha um cavalo, ou vários cavalos, ou vários bois, mas a questão não era os bois que estavam na mão dele, a questão é que aqueles bois estavam dentro dele como fonte de segurança e descanso. Esse jovem, essa nova natureza que precisa ser amadurecida na nossa alma para frutificar na dimensão plena, ela tem ainda amor ao dinheiro, segurança naquilo que as coisas proporcionam. Ah, então eu tenho que vender tudo. Não, irmão, você tem que ouvir o Espírito Santo. Ah, então a gente tem agora que fazer culto de segunda a segunda. Só se o Espírito Santo um dia nos dirigir para isso. Porque se ele dirigir, ele vai trazer recurso, pessoas, capacitação, dons, para manifestar cada vez mais aquilo que ele quer fazer. Tudo aquilo que a palavra estabelece, amados, não é para nós entrarmos, é para nós permitirmos que ele nos leve. Então esse jovem se entristeceu. Nossa, eu tenho muitas coisas. E Deus está lá assim, filho, você não tem nada. Porque isso aí, que você já chegou a mim agora, eu preciso renovar. Vende isso daí por dentro. E você vai achar o tesouro verdadeiro. Que talvez vai gerar na sua vida muito mais, infinitamente mais do que aquilo que você consegue produzir. Quer ser perfeito? Ele se entristeceu. A gente se entristece, irmãos, quando o Espírito Santo nos chama para esses lugares onde a nossa alma, ainda apegada ao eu, é confrontada. Lá atrás, irmãos, isso há 10 anos atrás, eu não tinha nem ideia daquilo que eu estou experimentando hoje em Deus. E eu ouvia falar de irmãozinhos simples, comunidade simples, que pegou o único carro que ele tinha e deu para o pastor da igreja. Eu olhava aquilo e falava assim, esse cara é louco. Está certo ou está errado? Depende. Quem pediu? Ah, foi o pastor que pediu. Está errado. Ah, foi a pessoa que quis dar. Está errado. Não vai produzir nada. Agora, o Espírito Santo está levando ele a um chamado para experimentar uma dimensão muito mais inesgotável disso e chamando ele um pouquinho mais para a fé, dando uma oportunidade para ver se ele creu ou não na palavra. E aí ele deu. Eu não sei do final da história, Matos, mas se aí foi este lugar, este homem experimentou algo. É o Espírito Santo que nos conduz. Jesus só deu a régua, vende tudo. Quem é rico em Deus vai manifestar, vai impactar a vida natural, mas você pergunta para ele, o que você tem? Ele vai dizer assim, ó, não tem nada. Caramba, mas eu estou vendo isso, aquilo, aquele outro, aquilo lá que você comprou agora, estou vendo isso aqui todo. Então, mas não tem nada. Sou só um administrador. Eu usufruo, porque meu pai é bom, ele me dá o privilégio de cuidar daquilo que é dele, e eu gozo do que isso propicia, mas meu mesmo em si não é nada. Alguém cheio do Espírito, a 100 por 1, formatado na fornalha, que queimou toda a carne, se Deus pedir a casa, ele entrega. Ah, porque Deus quer ver ele sem a casa. Não, Deus quer colocar ele numa outra dimensão.
É muito alto para nós, amados, esse lugar, ou muito profundo, para nós tentarmos ir. A questão é que nós não vamos abrir mão de permitir que Ele nos leve o máximo que Ele conseguir na nossa limitação ainda. Senhor, me leva mais para esse lugar, cada vez mais. Nos leva como igreja. Nós somos chamados para restaurar essa noiva que está completamente transfigurada hoje. Funcionando como o mundo funciona. A régua é alta. Um irmão que o Espírito revela para ele, eu te quero em missões. Lá naquele país. Onde que se você for pego com essa Bíblia na mão, vão cortar o seu pescoço. E você tem até uma família. E se pegarem você com essa Bíblia na mão, vão cortar o seu pescoço e dos seus filhinhos e da sua esposa na sua frente. A pessoa que acha esse lugar pelo Espírito, amados, ela fala, Senhor, eis-me aqui. E tem irmãos que têm um outro chamado, um outro propósito, uma outra vida em Deus, que na aparência parece injustiça. Nossa, mas aqui vai ficar aqui nesse conforto e aquele lá. Irmãos, nesse momento existem missionários passando as coisas que a gente nem imagina nesse exato momento, irmãos nossos. E a gente consegue estar aqui nesse desconforto às vezes. Eu já não acordei muito bem, acho que hoje eu não vou no culto, eu vou assistir online. O que você está fazendo? Você está condenando as pessoas? Não, eu estou amando um chamado ao Espírito para águas mais profundas. Pergunta para o irmão que está pelo Espírito numa situação mais confortável, se ele quer outro lugar. Ele não quer. Pergunta para esse irmão que tem um chamado, igual o Paulo, que foi moído, se ele queria outra vida. Ele não quer, porque não é ele que vai. É o Espírito que dá envergadura e capacita, a ponto da pessoa falar assim, eu não quero outro lugar. Então não tem comparação, porque se a gente for entrar pela ótica terrena, carnal da coisa, a gente vai achar que Deus é injusto. Ué, mas aquele está lá, é o galardão daquele lá. E se você achar a sua parte no corpo, indireta, ou às vezes diretamente, você vai entrar com algum sustento, com alguma provisão, e eu vou te fazer participante da recompensa dele. Por isso que a gente oferta em missões. Todo mundo que está lá é missionário? Eu creio que a maioria, infelizmente, não. Eu creio que tem muitos missionários que estão em casa. Por quê? Por causa de uma mensagem que não é a mensagem viva, de vida no Espírito, que nos chama para um relacionamento, que vai matar a carne, entristecer a alma em alguns pontos, mas vai gerar o chamado perfeito de Deus em nós. Todos que estão pastoreando são pastores, todos que estão ensinando são mestres, todos, infelizmente não, mas Deus usa tudo. Para salvar, Deus usa até o pé de laranja que está dando pera. É a palavra, o Espírito Santo vai usar, abre o coração, salva, batiza. Amém. Mas nós estamos falando de perfeição. Crescimento, amadurecimento, onde a alma se entristeceu. Senhor, eu fiquei triste. Por quê? Porque eu possuo em mim ainda. Eu acho que eu que tenho isso. Verso 23. Diz então Jesus aos seus discípulos. Olha que interessante, irmãos. Jesus não repreendeu a pessoa. Jesus não falou para ele, dificilmente você vai entrar. Jesus virou para os discípulos. Jesus estava preparando, ensinando, discipulando os seguidores dele. Dificilmente, em verdade vos digo, verso 23, que é difícil entrar um rico no reinar dos céus. De novo, dificilmente, para Jesus dizer que algo é difícil, irmãos, leva isso para a sua vida. Se Jesus diz é verdade, é verdade. Se Jesus diz é muito, é muito. Se Jesus diz que é estreito, é estreito.
Se Jesus diz que é difícil. Para Ele, para o Espírito Santo? Não, porque todas essas limitações que liberam ou barram Deus, não está nele em si, está em nós, na nossa alma, na nossa permissão, na nossa humildade e sujeição. Em verdade vos digo que dificilmente entrará um rico no reinar dos céus. Verso 24, e outra vez vos digo, mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reinar de Deus. O que Jesus estava dizendo aqui, irmãos? Em primeiro lugar, reino de Deus, ou reino dos céus, como está na nossa Bíblia mais tradicional, não é um lugar, não é reino. No literal, no original está o reinar. É uma ação, é um mover. O que Deus está fazendo hoje? Ativamente. O que o coração do nosso Pai hoje está se inclinando para resgatar todos aqueles homens do inferno que ainda não estão no Espírito, porque Jesus comprou todo ser humano de volta para Ele. Só que eles precisam o quê? Ouvir o Evangelho. Eles precisam de quem para isso? Nós, na igreja. Cada qual no seu chamado, cada qual no seu papel. Isso é o reinar. Dificilmente um rico vai participar. Ele não está falando de salvação, irmãos. Esse jovenzinho aqui, ele era salvo? Ele entendeu quem Jesus era, provavelmente. Ele disse, Senhor, tudo isso aí, toda a obediência à lei que exigia uma perfeição em mim para o Pai me aceitar, eu já cumpri, mas não cumpri em mim mesmo. Eu cumpri porque eu creio no Senhor e eu recebo isso pela fé. Está falando de nós. Se eu me inclinar, permitindo que Satanás não me distraia com enganos, com palavras que não são palavras da verdade, com pessoas que estão me esfriando, se eu continuar me inclinando para o Espírito e permitir que ele me renove por dentro, ele vai me levar a participar do reinar de Deus, reinar em vida. O reinar de Deus é onde o 100 por 1, ele é um pré-requisito. Mas ele não entrou. Por quê? Porque ele tinha para ele, era dele. Sabe a criancinha que se dá algo para ela e ela se apega? E aí se vê um amiguinho e fala assim, deixa eu brincar. A criança não dá, irmãos. Por que ela não dá? Porque ela não conhece ainda de verdade, em maturidade, quem é a fonte inesgotável que deu aquilo para ela. Filha, se você der confiar em mim, aquela pessoa vai voltar para mim. E você acha que eu vou te deixar sem? Sou teu pai. Só que o rico, ainda não sarado, ele tem tudo. Dinheiro, coisas, casamento. É aqui que está a minha paz. Dificilmente, disse Jesus, essa pessoa vai participar da vida plena que nós como igreja vamos caminhar em nome de Jesus. Por quê? Porque ele tem para si. Ele não entendeu ainda quem ele é. O Espírito Santo vai continuar trabalhando, amando. Nós precisamos de unção para amar as pessoas todas nesse lugar. Até que ela entenda, eu não tenho nada. O que eu tenho na verdade? Eu tenho um pai que é inesgotável em tudo que eu preciso. Tudo o quê? Tudo. Qualquer coisa, irmãos, guardem isso, qualquer coisa que esteja afrontando a sua vida hoje é um engano. Qualquer coisa que está tentando te falar que aquilo que você está experimentando é a sua condição e não está alinhado com aquilo que Deus diz, não está afrontando a sua vida, está afrontando o chamado que você tem no reinar de Deus. Amor. A minha saúde, o meu dinheiro, a minha casa, a minha família, as minhas coisas. Vem buscar a sua bênção.
Jesus tem bênção para dar. Isso não é mentira, amados. É verdade. Só que isso é um playground. É o parquinho da fé. É errado em si? Não, Deus é gracioso. Ele quer atrair, Ele quer se mostrar. O problema é a pessoa permanecer aqui a vida inteira, 30, 40 anos. Vem buscar, vem buscar, vem buscar, vem buscar. Aí eu preciso de saúde porque eu estou com essa enfermidade. Eu preciso, eu. Não, corrige o coração aqui. Você precisa da sua saúde, você precisa prosperar, você precisa de uma família abençoada, você precisa de qualquer coisa, porque você tem um chamado para cumprir no reinar de Deus. O foco muda completamente, irmãos. Se Deus coloca nas nossas mãos alguma coisa específica, terrena, sem a gente entrar por ação do Espírito, tratado por dentro, nessa dimensão aqui, na imaturidade, ele nos mata. É igual uma criança. Tua filha, a chave do carro, vai dirigir. Ela não tem maturidade. Eu preciso o quê? Amadurecê-la. Revelar cada vez mais quem eu sou nela, quem ela é em mim. Ela em mim, ela é ilimitada. Em mim, ela não tem falta. Em mim, qualquer coisa que afronte ela, não está afrontando ela, está me afrontando. Ela confia em mim. Ela se posiciona com a unção do Espírito. E aquilo cai por terra. Isso é maturidade. Isso é reinar. Dificilmente, Jesus disse, um rico vai entrar aqui. Porque o rico, seja no mundo ou seja na imaturidade, no mundo tem o seu lugar, mas na igreja nós não aceitamos isso como experiência, tem. Abraão, pega seu filho. Sabe esse filho que você esperou 25 anos? Por que você esperou 25 anos? Porque eu demorei 25 anos para conseguir te tratar por dentro. Que para mim, era para ser assim. Mas eu consegui te colocar no processo, você é um homem de fé, o pai da fé, parará. Com 100 anos, Isaac veio. Agora pega esse filho aí, Abraão. Sacrifica para mim. Para já, Senhor. Abraão não tinha. Abraão, não precisa, você me teme. Você está prontinho para participar daquilo que tem para você. Pega esse Isaac aí, filho, sacrifica para mim. A bênção de Deus não vai roubar o nosso lugar no reino, em nome de Jesus. Não vai tomar o nosso tempo, não vai tomar o nosso amor, não vai, porque nós somos filhos que estão sendo amadurecidos pelo Espírito. Deus não dá mediante a nossa obediência. A graça, ela é recebida de graça pela fé. Paulo só diz assim, não receba em vão. Receba entendendo para que você está recebendo. E você vai entrar numa dimensão muito mais profunda. Abraão nem hesitou, é agora. Porque se ele me deu, se ele me levou nesse lugar, se existe uma fonte inesgotável, ele vai ressuscitar. Ele levantou o cutelo. Se Deus não fala para Abraão, Abraão baixava o cutelo. E dentro de Abraão, o que ele fez? Baixou. Isso é fé. O único ponto aqui, irmãos, é a gente, nesse processo, tende-se a se inspirar nos exemplos. Aquela irmã está fazendo assim que eu vou fazer. Não, é intimidade dela com o Espírito Santo. Aquela irmã ali, ela está dando esse espaço, como está frutificando. Vou fazer igual. Não, é intimidade com o Espírito Santo. Eu vou pegar meu filho e vou sacrificar. Não, é um processo que é o Espírito Santo. Abraão não tinha, prontinho. Verso 25. Os seus discípulos, ouvindo isso o quê? Dificilmente um rico vai participar do reinar. O que é um rico que não participa do reinar? É um rico que tem em si as coisas. E não tem revelação da fonte inesgotável.
Quem tem em si, não dá. Só dá se for manivelado, com medo, com cobiça. Se você não der, o gafanhoto vem. Aí você dá. Não estou falando só de dinheiro, irmãos. Se você não vir servir, sua vida vai andar para trás. Aí você vem. Ou com cobiça. Se você der, você vai receber 100 vezes mais. Ou se você servir, Deus vai te abençoar mais ainda. Percebe? A religiosidade. É óbvio, o Espírito Santo vai te levar a ser generoso. O Espírito Santo vai te levar a servir. O Espírito Santo vai te levar cada vez mais a querer estar em comunhão com a igreja, com os irmãos. Mas muito mais que isso, na intimidade com Ele, porque Ele que gera isso de verdade. Então os discípulos ouviram isso e falaram assim, mas Senhor, admiraram-se muito, quem pode então se salvar? Verso 26, e Jesus, olhando para ele, disse-lhes, aos homens, isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Vamos traduzir para o literal isso aqui também que é importante. Como que está no literal? Discípulos, ouçam, com homens é impossível experimentar a vida plena. Mas com Deus, unindo-se por ação do Espírito Santo, nesse viver novo, sarando a alma, mortificando a carne, com Deus, junto com Deus, com o propósito que Ele tem para mim, tudo é possível. A questão é só, nós estamos nos inclinando para andar com homens, ou nós estamos nos inclinando para andar com Deus? Deixa eu olhar e julgar. Não, irmão, nós não estamos nesse lugar. Mas os frutos revelam a árvore. Aquilo que aquela pessoa está vivendo, está fazendo as pessoas se apaixonarem por Cristo, ou está fazendo as pessoas se apaixonar por Ele mesmo, pelo que Ele tem? Que a graça, a hora que brilha em nós, irmãos, é Cristo brilhando. As pessoas vão ser atraídas para Ele, não para mim. Eu não sou nada aqui. Se você ouvir a minha história, então, aí você vai se apaixonar mais ainda por Ele. Então, com homens é impossível, mas com Deus qualquer coisa, não há limitação. Verso 27. Então Pedro, para variar um pouquinho, tomando a palavra, disse-lhe, Mestre, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? Percebe, irmãos? Existe uma pergunta no lugar certo. Existe uma pergunta no lugar errado. Existe a pergunta, tipo assim, o que eu vou receber, Senhor? Da carne. Mas essa pergunta que entrou nesse viver pelo Espírito, que está curioso, Senhor, o que vai acontecer comigo agora? Que eu quero receber. Aqui Deus se alegra e Ele te responde. E Jesus disse-lhes, verso 28, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Verso 29, atenção aqui, irmãos. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, ou seja, qualquer coisa, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. De novo, e todo aquele que tiver deixado, a gente precisa entender o que é deixar. No grego, a palavra é entregar para outro, transferir para outro lugar. Como que eu deixo meu pai? Vou virar as costas. Olha a religião, irmãos, que perigo.
eu virar as costas e tchau. Não. Eu estou transferindo a minha família, o meu dinheiro, a minha casa, o meu emprego, qualquer outra coisa aqui que é terrena, para aquilo que é eterno. Eu estou procurando, por ação do Espírito Santo, deixar com que Ele tire isso dentro de mim como sustentação, para que eu possa andar por fé, e Ele vai cuidar de tudo isso para mim agora. Eu estou pegando, deixar não é virar as costas e jogar fora, deixar é, Senhor, eu confio no Senhor. O que o Senhor tem para mim? Eu não consigo me inclinar para o Senhor em paz, sem saber que o Senhor já cuidou de tudo aquilo que é meu aqui. Só que a hora que eu descubro, pela graça, que tudo aquilo que é meu aqui, o Senhor já resolveu, eu posso me inclinar para viver o reinar de Deus. Então deixar Senhor, cuida, faz o que o Senhor quiser. Aí a pergunta que fica é, o que você acha que ele vai fazer? Se tem um carro, ele vai te deixar a pé. Se tem uma casa, ele vai te levar a pagar aluguel. Você tem qualquer coisa, ele vai tirar e deixar as mínguas. Irmãos, esse não é o nosso Pai. Quando você transfere na vida do Espírito essa responsabilidade dessas coisas, confiando naquilo que Deus diz, Jesus disse, você vai receber 100 vezes mais. E aí 100 aqui a gente precisa entender também. Eu deixei uma casa, eu vou receber 100 casas. Olha a carne, amados. Eu abri mão de um salário de 50 mil reais. Uau, eu vou começar a ganhar 5 milhões por mês. Carne. 100 na Bíblia é um número que fala de plenitude. Abraão recebeu Isaac com 100 anos. A parábola do semeador é a 30, a 60 e a 100 por um. A vontade de Deus, ela é boa, 30 por um. Ela é agradável. Estou conseguindo fazer mais do que você, filho. Mas ela é perfeita também, se você permitir. 100 por um. Sou eu na sua vida. Então, receber 100 vezes mais é você ver tudo aquilo que você transferiu de responsabilidade, que você não se ocupa para cuidar, para se inclinar para aquilo, para gerenciar aquilo, que você está se inclinando para o reinar, ser cuidado literalmente pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando a gente fala que vai vir na sua mão, vai cair na sua cabeça, a oportunidade vai te achar, o telefone vai tocar e a pessoa vai te procurar. E você nem estava atrás. É esse lugar, irmãos. Mas por quê? Porque você, nesse viver, na medida que você vai recebendo graça para andar por fé aqui, você está soltando as rédeas daquilo que é terreno e se conectando ao tesouro certo. É que Deus cuida. Sem impedimentos. Por isso que a Bíblia diz, não fique ansioso. A ansiedade faz o quê? Senhor, cuida. A situação talvez dá uma... Senhor, daqui, deixa eu resolver um pouquinho. Então, Senhor, cuida de novo, vou confiar. O Espírito Santo tem paciência, irmãos. A graça, a hora que vem e te enche de fé, sara a sua alma, faz com que você fale, Senhor, não é mais comigo. Espírito Santo, o que temos para hoje? No meu emprego, no meu casamento, na minha igreja? Qual que é o mover daquilo que o Senhor está desejando fazer a nível de eternidade para mim hoje? Não tem nada que entra na minha agenda aqui. Porque até minha agenda está na sua mão. É obra dele, irmãos, mas esse lugar está prontinho para nós. Nós vamos chegar lá. Na experiência
Nós já estamos lá, no Espírito. O que está limitando ainda a experiência não está espelhada com a verdade. Essa alma, essa crença, essa terra que ainda não está curada. E de fé em fé, a bondade e a graça de Deus vai desconstruir isso. E você vai experimentar um Deus na sua vida que é verdadeiro até a 100 por 1. Irmãos, Jesus disse a parábola do semeador, 30, 60 e a 100, para nos amar. Mas a vontade de Deus, na mente de Cristo, irmãos, o que é uma mente completamente sarada? É a mente de Cristo funcionando no seu corpo, nas suas decisões. Na mente de Cristo não existe frutificação a 30 por 1. Na mente de Cristo é 100 por 1. O que está a interferência onde está? Porque tem um pouquinho da minha mente com a mente dele. E Deus nos ama, é um processo. Até que você seja curado na alma. E aí a mente de Cristo se estabelece ali. E ali você experimenta um Deus que dá todas as coisas. Tudo muda de dimensão, amados. Tudo que é terreno nosso, todas as coisas, tudo que nós fazemos, muda de lugar. Agora não saio mais fazer qualquer coisa que eu faço para ter em mim. Agora eu estou atento ao Espírito. Senhor, o que vai rolar aqui hoje? Não aconteceu nada. Amém, fique em paz. Não é um ativismo, entende, irmãos? É um descanso. É um descanso. Meu trabalho é meu campo missionário. Minha casa é um campo missionário. Tudo que eu tenho são recursos do reino. Falar é simples. Experimentar com homens é impossível. Não estou falando de mundo só, irmãos. Um pastor que quer levar a igreja a viver isso na força é impossível. 100 por 1 nunca vai acontecer aqui. O pastor deve levar as pessoas para o Espírito Santo. Se edifica, filho, se edifica, se edifica. Isso aí é carne, não dá ouvido, se edifica, se edifica. O pastor vai se alegrar a hora que os filhos chegarem ali, ó. Uau! 100 por 1 caindo na cabeça deles. Eu consegui cumprir meu papel. Vamos encerrar lendo 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Qual que é o contexto? Rapidinho aqui, irmãos. Os irmãos da igreja estavam voluntariamente levantando uma oferta para socorrer irmãos que estavam padecendo alguma necessidade. A oferta de socorro para missões, para irmãos que vão estar no nosso meio, não tem a ver com a necessidade em si. É a falta de comida, é a falta de provisão. Não, é o suporte que aquela pessoa precisa receber para continuar de pé nesse relacionamento com o Espírito Santo, até que ela creia que para ela também já está feito. De novo, a oferta cristã nossa, aqui para fora, onde quer que o Espírito Santo te dirigir, é para que você socorra, talvez terrenamente, alguém que está num processo de fé, de jornada, para que Deus consiga levar aquela pessoa para o lugar e funcionar, e o chamado aconteça e o reinar se promova. Os cristãos se levantaram, compraram 100 cestas básicas e mandaram para a prefeitura da cidade. Aquela oferta não passa do teto, irmãos. Espírito Santo, aonde que está acontecendo? O que o Senhor quer que a gente faça? Eles chegaram para Paulo, a gente quer mandar. Obra do Espírito. Esse era o contexto. Paulo viu uma igreja sendo forjada pelo Espírito, amadurecendo, ouvindo a voz e desejando
participar. Segundo o que ele diz nos versos anteriores, acima das posses. Na hora que Paulo ouviu isso, ele falou, uau! E aí ele libera essa palavra. Esse é o contexto. Verso 9, 2 Coríntios capítulo 8. Porque vocês já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já estão experimentando agora a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Para quê? Para que pelo empobrecimento dele, vocês fosseis ricos ou enriquecidos. Paulo viu Cristo começando a funcionar ali. Uau! Eles estão se esvaziando de algo em prol daquilo que Deus está movendo. É Jesus, que sendo dono de tudo, escolheu se esvaziar. Jesus se esvaziou plenamente, irmãos. Amém, se o Espírito Santo um dia nos levar a nos esvaziar nessa dimensão, mas é Ele que vai nos levar. Mas em alguma dimensão a gente vai experimentar isso, de fé em fé cada vez mais. Jesus, sendo rico, Jesus não precisava vir, irmãos. Jesus podia ficar sentadinho lá com o Pai, filho unigênito. Não. O Pai quer irmãos, Pai, eis-me aqui. E Ele se fez pobre. Aí tem uma chave aqui. Para quê? Para que pelo empobrecimento dele, vocês se tornassem ricos. Amados, não é algo consumado na experiência automática. Deixa eu explicar. Jesus, a palavra de Deus diz assim, ó, Deus já nos abençoou. Passado. Você crendo ou não, você já é um abençoado. Isso é o que chama no português passado perfeito. Não tem nada que está dependendo ainda da gente se inclinar ou não. Se eu me inclinar mais, eu vou ser mais ou menos abençoado. Não, isso já está feito. Você se inclinar vai te levar a experimentar, mas já está pronto. Passado perfeito. Esse enriquecesseis aí não está no passado perfeito, está no coisa chamada passado imperfeito. O que isso quer dizer na prática? Depende de uma sujeição nossa, por ação do Espírito Santo, a entrar nisso pela fé. Pelo empobrecimento de Jesus, pelo modelo como ele funciona, de quem não tem nada em si mesmo e está conectado com uma fonte que é eterna e segue a voz do Espírito e funciona no chamado, nesse modelo vocês podem se tornar ricos. É o que está escrito aí. A dimensão de vida de um bebê espiritual, irmãos, igual as minhas filhas, igual os bebezinhos nascidos de novo no Espírito, tem um cuidar de Deus lindo, bom, muito superior ao que o mundo experimenta. Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de vida em plenitude. Ricos, enriquecidos de verdade. 100 por 1. Jesus sendo rico, hoje nós somos ricos. Por causa da obra dele. E à medida que o Espírito Santo vai nos sarando, nos transformando aquilo que Ele é, nossa mente vai sendo alinhada, ou melhor, substituída pela mente dEle, a gente começa a funcionar como Ele funcionava. E aqui as coisas começam a se manifestar numa dimensão que a graça de Deus realmente é exaltada nas pessoas. Nós não somos evangélicos, com todo o amor do mundo, irmãos, que vão funcionar como o mundo funciona. Nós somos crentes em Cristo, que estão se inclinando para andar no Espírito, vivendo por fé, para receber dele a capacitação de funcionar como Jesus Cristo funcionava, e ser
plenamente enriquecido. Em quê? Em tudo. Deus conseguindo cuidar de tudo. E a gente simplesmente descansando. O Espírito Santo não está me falando nada. O que eu faço? Nada. Como a gente tem dificuldade com isso aqui, irmãos? Cheguei na igreja, o primeiro amor me encheu, preciso fazer. Amém, vamos tentar achar um lugar, desde que não vá atrapalhar o seu chamado, não atrapalhar a igreja. Mas nós não vamos te colocar para aprender, fazer um curso, para ser alguma coisa, naquilo que você talvez nem seja no reino. Nós vamos te levar para Ele. Ah, não sei o que fazer. Nada. Ah, eu quero, mas é um chamar de dentro? Então amém. Vamos capacitar por ação do Espírito Santo esse lugar. Mas eu não sei o que fazer, não sei onde mexer, não faça nada. Jesus Cristo, sendo rico, se empobreceu para que através desse modelo de vida no Espírito, onde eu não tenho nada em mim, mas ao mesmo tempo eu sou tudo nele. Irmãos, ter em mim é bom, mas ser nele é infinitamente superior. Não há limites aqui, em todas as áreas da sua vida. E aqui o reinar de Deus, é nesse lugar que a igreja entrou, primitiva. E é esse lugar que nós somos chamados para, por ação do Espírito Santo, permitir que Ele restaure em nós. Para amar de verdade. De verdade, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Aleluia, irmãos.